E aí, você sabe o que são switches Office? Então aperta os cintos, porque hoje iremos te apresentar esse assunto. Fala galera, eu sou o PR e estou aqui para te ajudar a acertar questões de concurso. Então, se você está gostando do canal, se inscreve e curte o vídeo. E vamos nessa! Switches Office basicamente são conjuntos de softwares para escritório, ou seja, pacotes de programas que incluem edição de texto, planilhas, apresentações, desenhos vetoriais, bancos de dados, entre outros. Atualmente, temos 3 pacotes desses, que são bastante conhecidos e utilizados, mas nessa aula falaremos apenas de 2 deles. E na aula que vem, falaremos do terceiro. Os 2 pacotes de softwares para escritório que falaremos hoje são a suíte MS Office, que, logicamente, é da Microsoft, e também o LibreOffice, que também já foi conhecido como OpenOffice ou até BROffice. Inclusive, uma observação: o LibreOffice faz parte da comunidade de software livre. Então, ele faz parte daquele tipo de software que não é pago e tem o seu código-fonte aberto. Lembra do que vimos na aula passada? Exatamente. Comunidade de software livre. Voltando à aula de hoje, fazendo uma rápida e breve comparação, poderíamos dizer que no MS Office temos o Word e o seu equivalente no LibreOffice seria o Writer. Os dois seriam os editores de texto. No MS Office temos o Excel, já o seu equivalente no LibreOffice seria o Calc. No Microsoft Office temos o PowerPoint, já o seu equivalente no LibreOffice seria o Impress. Entre outros softwares, e até alguns que não têm seu equivalente no outro pacote. MS Office. Não falaremos de todos os programas da suíte Microsoft Office. Falaremos somente dos principais, aqueles que são mais cobrados em concursos públicos. Bem, pessoal, agora nós teremos uma introdução ao Microsoft Office. Vamos começar pelo Word. Venho na barra de pesquisa, digito Word e aparece o Word. Pressiono Enter, abri o software, vou iniciar com um documento em branco. Pronto, agora eu posso digitar meu texto. Texto digitado, quero fazer algumas observações. Acredito que a maioria já conheça, então vou passar de uma forma rápida pela guia inicial. Então, selecionando o meu texto, posso mudar a fonte, posso mudar o tamanho, posso até mudar a cor, também posso deixá-lo negrito. E aqui gostaria de fazer uma observação. Se eu quiser descobrir a combinação de teclas de atalho para aquele botão, basta que eu deixe o mouse em cima daquele botão por um tempo. Vou mostrar para vocês. Coloquei o mouse em cima, negrito, aparece Ctrl N. Itálico, aparece Ctrl I. Sublinhado, Ctrl S. E por aí vai. Tenho ainda o copiar, Ctrl C, colar, Ctrl V, recortar, Ctrl X, desfazer, Ctrl Z, pincel de formatação. Inclusive, pincel de formatação é uma ferramenta bem útil. Vou mostrar para vocês. Vou selecionar meu texto, pressionar Ctrl C para copiar. O marcador está no final do texto. Vou dar um Enter e agora vou pressionar Ctrl V para colar. Pronto. Tenho 2 textos iguais, né? Mas vamos diferenciar. Pronto. Meu texto está diferente, não está? Então agora eu vou selecionar o texto que eu quero copiar, a formatação. Venho no pincel de formatação, ele fica pressionado, e agora eu tenho a cópia da formatação desse texto. Quando eu quero aplicar, eu seleciono o local que eu quero aplicar a formatação. Pronto. E o texto está igual. Legal, não é? Então vou apagar, vamos tirar a formatação e vamos continuar. Gostaria agora de comentar com vocês a tecla Tab. A tecla Tab em textos é utilizada para colocar aquele espaçamento do parágrafo. O espaçamento que nós utilizamos em redações. Então agora eu tenho um texto iniciando por um parágrafo. Porém, na segunda linha, continua o meu texto normal. A margem vem para cá. Inclusive,
Se eu vier no final do texto e pressionar Enter, vai descer para a próxima linha, mas já com o espaçamento do parágrafo. Percebam ainda que o texto está respeitando a margem. A margem está aqui. E esse espaço entre a palavra acertar e a margem não cabe a próxima palavra, que é questões. Por isso, a palavra desceu. Da mesma forma, se eu aproximar a margem, percebam que entre o A e a margem não cabe a palavra acertar. Por isso que a palavra desce. O texto vai se adaptar à margem da página. Inclusive, se eu selecionar meu texto e vier no alinhamento justificar, ele vai percorrer toda a linha até a quebra da página. Ele vai aumentar ou diminuir um pouco o espaçamento entre as palavras. Mas ele vai ficar exatamente na margem, tanto de um lado quanto do outro. Por último, quero mostrar que podemos inserir tabelas. Tabelas, professor? Eu pensava que somente no Excel. Não, o Word trabalha com tabelas. Então eu posso inserir minha tabela. E aqui, pessoal, a tecla Tab tem até uma outra função. Quando eu finalizo a tabela, se eu quiser inserir uma nova linha, eu não preciso clicar com o botão direito e fazer isso. Eu posso simplesmente apertar a tecla Tab. Vai inserir uma nova linha para mim. Estão vendo? Então, pessoal, esse é o básico do Word. Vamos agora para o Excel. O Excel, pessoal, da mesma forma, para abrir, vou lá em pesquisar, Excel, pressiono Enter. Planilha em branco. E agora eu quero explicar para vocês o que é uma planilha. Uma planilha é um conjunto de células que podem ser identificadas pelo eixo X ou pelo eixo Y. Então vamos lá. Essa célula é o A1. Essa célula é o B1. Essa célula, B2. E assim por diante. Então agora vamos construir rapidamente uma planilha para entendermos um pouco melhor. Aproveitando, aqui eu quero mostrar uma ótima funcionalidade dos editores de planilha. Eu digitei nota 1, venho aqui e clico nesse cantinho da célula, onde tem uma cruz. E eu puxo. E ele já vai me trazer os nota 2, nota 3, nota 4. Formatação no Excel vai ser bem parecido com a formatação no Word. Inclusive, a guia da página inicial é bem semelhante. Pronto, pessoal. Planilha preenchida. Agora nós vamos inserir a função média. Então eu venho aqui, digito igual, escolho alguma função, no caso aqui eu quero é a média, e ele já vai me trazer um auxílio para fazer essa função média. Basta que eu selecione o intervalo das notas que eu preciso tirar a média. Então esse intervalo é de B2 até E2, por isso 2 pontos. Esse 2 pontos é o até. Então, ok. E agora eu tenho o meu resultado e aqui em cima eu tenho a minha fórmula. Percebam que os 2 pontos é o até, é o intervalo. Para colocarmos nas outras células, lembra lá da cruzinha, é só puxar. Percebam que foi alterado a fórmula de cada célula. A que nós criamos foi essa, média de B2 até E2. Mas as outras foram alteradas. Continuou média, mas B3 é 3, B4 até 4 e B5 até 5. E por último, quero apresentar o PowerPoint, que é o software para apresentações. Agora eu não vou pegar uma apresentação em branco, vou pegar um modelo. Percebam que o modelo vem todo preenchido, bastando que eu altere e assim possa fazer a minha apresentação. A formatação vai ser bem parecida. Então eu posso alterar. Como vocês percebem, ele é muito parecido com o Word, só que ele vai focar em slides. E os slides são as telas da nossa apresentação. E ao final, após a criação de todos os slides, você pode vir na guia apresentação e iniciar a sua apresentação. Vai ficar em tela cheia
e você vai ou clicando ou utilizando as setas direcionais do seu teclado. E vai fazendo a sua apresentação. Terminada a apresentação, você pode pressionar ESC e voltar para o seu software, ou para fazer alguma edição, ou simplesmente para finalizar realmente a sua apresentação. Então, pessoal, do Microsoft Office, esse é o básico do básico. E aí, gostaram da introdução à suíte do Microsoft Office? Então agora, vamos ver um pouco da outra suíte, LibreOffice. Da mesma forma que fizemos no Microsoft Office, faremos na suíte do LibreOffice. Não falaremos de todos os programas dessa suíte, falaremos somente dos principais, que são os mais cobrados em concursos públicos. Então, pessoal, agora nós vamos ver o LibreOffice. Lembrando, pessoal, que o LibreOffice, por ser um software open source ou software livre, eu posso instalar ele tanto no Windows quanto no Linux. Inclusive eu, no meu notebook pessoal, tenho o Linux Mint com o LibreOffice. Então vamos lá, vamos iniciar pelo Writer. Então, pessoal, essa é a janela do Writer. Ele é dividido em abas bem intuitivas, da mesma forma como lá no Microsoft Office. Inclusive, o layout desse software é bem parecido com o layout do Microsoft Word há um tempo atrás. E até hoje, se você for ver, os botões de salvar, copiar, recortar, colar, pincel de formatação, negrito, itálico, alinhamento de texto, tudo isso vai ser bem parecido e bem fácil de identificar. Para não me tornar repetitivo, eu não vou refazer o mesmo passo a passo que fiz no Word, mas você pode mexer no software e assim se ambientar com ele. Então agora, vamos para o Calc. LibreOffice Calc, pressionei Enter, ele abriu o aplicativo. Aqui vai funcionar da mesma forma que o Excel, é um editor de planilhas. Inclusive, você percebe que o layout tem uma semelhança, e até os botões são de fácil identificação. Então aqui nós podemos até construir a mesma planilha. Pronto, pessoal. Agora, para inserir a nossa função, eu pressiono igual, pesquiso a minha função. E aqui ele tem uma diferença porque ele não tem o auxílio. Mas, basicamente, você já sabe como funciona. Média, ele coloca entre parênteses. Eu vou lá e seleciono. E pressiono Enter. Então aqui eu tenho média, B2 até E2. Clicando e arrastando, tenho a minha fórmula nas outras células. Inclusive, pessoal, aqui quero fazer um adendo. Quando vimos o Excel, eu não expliquei completamente a diferença de fórmula para função. Então vamos rapidamente. A função média, ela já vem especificada pelo software, mas eu poderia criar minha própria função, criando uma fórmula. Inclusive, eu posso criar fórmulas inserindo funções dentro da minha fórmula. Vamos explicar. Agora eu vou fazer uma média, novamente, só que vai ser a minha média 2. Vou usar o pincel de formatação. E aqui eu vou fechar. Pronto. Então aqui nós utilizamos a função média e informamos um espaço de amostragem. Agora nós vamos criar nossa própria função média. Então vou pressionar igual. Então o que é a média, pessoal? Eu vou ter que somar nota 1, nota 2, 3 e 4 e vou ter que dividir por 4 notas. Então vamos lá. Eu vou dizer que B2 mais C2 mais D2 mais E2. Agora eu somei. E agora como eu divido todos os resultados por 4? Bem, o sinal de dividir é esse. Mas espera aí, professor. Ele vai dividir somente o último número. Exatamente. Então, como você lembra lá da matemática básica, expressões numéricas, eu posso colocar um parêntese aqui. Agora ele vai somar todos os resultados primeiro e depois ele vai dividir por 4. Pressionando o Enter,
Agora eu tenho a mesma média. Só que aqui eu utilizei uma função e aqui eu criei uma fórmula própria. Inclusive, se eu arrastar para cá, vai me dar os mesmos resultados. Então agora vamos ver o Impress. Então agora, da mesma forma, vou digitar LibreOffice, Impress, pressionar Enter. Da mesma forma que o PowerPoint, ele me traz modelos. Pronto, pessoal. Então agora nós temos uma apresentação com 4 slides que nós podemos apresentar indo na guia Apresentação, iniciar do primeiro slide ou pressionar o atalho F5. E aqui a gente consegue fazer nossa apresentação passando até o final. E após finalizar, pressiono o ESC e saio da apresentação. Então, após apresentarmos o MS Office e o LibreOffice, vamos resolver questões, porque afinal o que importa é acertar questões. Vamos lá? Questão 1. A imagem a seguir apresenta um documento com apenas uma linha, criada no Microsoft Word 2016. Em sua configuração original, usando fonte de letra Arial, tamanho 12, imagens padrão da configuração original. Ao selecionar todo o texto e aumentar o tamanho da fonte da letra para 14, o que acontece? Pessoal, reparem nas margens da folha. O texto já está no limite da margem. Inclusive, nós vimos um exemplo bem parecido na nossa apresentação do Microsoft Office. Então, se o texto já está no limite da margem da folha com o tamanho 12, o que vai acontecer quando nós aumentarmos para o tamanho 14? Como nós vimos no vídeo, a margem vai delimitar o texto e o texto vai se adaptar à margem. Então, o que vai acontecer nesse caso vai ser que o texto vai descer mais uma linha, já que do tamanho 12 para o tamanho 14 aumenta pouco. Então, o texto vai descer uma linha. Vai ser criada uma nova linha para adaptar o texto. Qual a opção que descreve isso? Exatamente, pessoal, a letra C. Vamos continuar. Vamos para a questão 2. Questão 2. Os editores ou processadores de texto são certamente os softwares mais utilizados em informática. Esta afirmação pode ser confirmada observando que desde a confecção de relatórios, gerenciais e trabalhos escolares. Marque a alternativa correta de um exemplo de editor de texto. Pessoal, essa questão eu tenho certeza que vocês já sabem. Então escolha uma opção e nós vamos conferir. Vamos lá? Exatamente, pessoal. Item D, Microsoft Word. Então vamos para a questão 3. Questão 3. Quanto aos conceitos básicos dos editores de texto, analise as afirmativas abaixo. Dê valores verdadeiro ou falso. Então vamos para a primeira afirmação. O Microsoft Office é um editor de textos utilizado para criar documentos, cartas, memorandos, trabalhar com malha direta e com tabelas. E aí, pessoal? Item certo ou errado? Muito bem, pessoal. Item certo. Se alguém ficou com dúvida na questão das tabelas, o Microsoft Word ele trabalha com tabelas. Ele não é o software adequado para trabalhar com planilhas, funções, fórmulas, ele não vai ter. Não vai ter bastante das ferramentas que tem no Excel, mas uma simples tabela pode ser incluída no Microsoft Word. Então vamos para o próximo item. O aplicativo denominado WordPad, que é incluído no sistema operacional Windows, não pode ser considerado como um editor de texto genérico. E aí, pessoal? Questão certa ou errada? Questão falsa, pessoal. O WordPad, ele é um editor de texto. É um editor de texto bem mais simples do que o Word. Inclusive, ele já é incluído no sistema operacional Windows, mas ele é um editor de texto. Ele não vai ter tantas ferramentas como o Word e o LibreOffice, mas ele é um editor de texto. Então vamos para o terceiro item. O bloco de notas está sendo somente incluído gratuitamente na última versão do sistema operacional da Microsoft. E aí, pessoal, item certo ou errado? Item falso, pessoal. O bloco de notas, ele é um software que vem no sistema operacional da Microsoft, ou seja, o Windows, há muito tempo. Inclusive, nas primeiras versões do sistema Windows, ele já estava lá incluído. Então agora, vamos assinalar a alternativa correta.
Qual alternativa vocês marcaram? Vamos conferir? Item A, pessoal, verdadeiro, o primeiro item, e os outros dois foram falsos. Então, assim, finalizamos mais uma aula. Fé em Deus em primeiro lugar. O restante, Deus nos acrescenta. Se quer mais vídeos como esse no canal, curte o vídeo, se inscreve no canal para que nós possamos continuar com esse projeto de levar conhecimento e te ajudar na aprovação em concursos públicos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.